A Bíblia no livro de João, capítulo 6. Nós vamos trazer uma mensagem para os irmãos hoje que é dia de ser. Pode sentar, porque eu não vou ler, eu vou versículo, e nós vamos ver o que nós estamos estudando. No deserto, o Senhor mandou alimento para Israel durante 40 anos. Mas o alimento que o Senhor mandou para Israel durante 40 anos só serviu para a carne, não serviu espiritualmente. Jesus veio para trazer o alimento espiritual. E da mesma maneira que eu preciso me alimentar para poder viver, porque se eu não comer, eu vou morrer. Eu tenho que me alimentar da palavra para poder viver espiritualmente e saber para onde eu vou depois da morte. Por isso que o capítulo 6 de João, ele começa no versículo 27 dizendo: não trabalhai pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. Ele está chamando a atenção que nós estamos no Novo Testamento, nós estamos no Velho Testamento, e que se eu não ler a palavra, eu não vou ter alimento. Se eu não for à igreja para ouvir a pregação da palavra, eu também não tenho alimento. E como é que eu vou subsistir? Como é que eu vou me fortificar sem ter alimento espiritual? Como é que eu vou saber para onde eu vou se eu não leio a palavra? Que a palavra é que diz para onde nós vamos. E no Novo Testamento é Jesus. Tem muitos falando que Jesus só estava vivo quando ele apareceu em carne. Mas Jesus está vivo desde o início de todas as coisas. Ele disse: eu sou o alfa, sou o começo e sou o fim. Agora, Jesus disse que é o fim, para nós sabemos que tudo vai terminar, tudo na terra, do jeito que está, vai terminar, mas que Ele irá eternamente. Jesus não é o fim, Ele foi o começo e será eterno. É isso que nós precisamos entender de Jesus. Realmente, quem é Jesus? E ele continua no versículo 29 dizendo: respondeu Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Por que Jesus foi enviado? Jesus passou muitos milhares de anos tentando fazer Israel ser o seu povo e não conseguiu. E até hoje não conseguiu fazer que Israel fosse seu povo. A lição dominical de hoje foi sobre o quê? Sobre o que estava acontecendo em Israel. A perseguição que estavam fazendo contra os apóstolos, porque eles estavam pregando Jesus. E eles não queriam que pregasse Jesus. Por isso que Pedro foi preso, porque ele estava pregando Jesus. E os sacerdotes não queriam que se pregasse Jesus, porque eles eram no Velho Testamento. Nós somos de Moisés, não somos de Jesus. E até hoje eles esperam a vida de Jesus. Nós esperamos a volta, eles esperam a vida. Mas Jesus já veio, ele mostrou ao judeu que ele veio. E ele diz na palavra dele: eu vim para os meus e os meus me rejeitaram. Eles não aceitaram Jesus. Por isso que Jesus disse: eu vou para um povo que não me conhece. E este povo é que vai para nós, somos nós. É o tempo da graça, é o tempo que Jesus veio.
A diferença entre Jesus e o Velho Testamento é muito grande. Hoje nós pecamos, podemos ir ao Pai, a Jesus, dizer: Jesus me perdoe. Ele vai ao Pai e pede perdão, porque ele é meu intercessor. Eu não posso dizer: Pai, Deus Pai, me perdoe. Não, quem vai me perdoar é Jesus. Agora, ele vai ao Pai e pede perdão para o que eu estou pedindo, porque ele é meu intercessor. No tempo da graça, nós temos um intercessor. No tempo do Velho Testamento, não existia intercessor. O intercessor que podia haver era o profeta. Mas o profeta não vivia em todo Jerusalém, em todo o Império de Israel. O profeta vivia em um lugar. E quem queria fazer alguma coisa, pedir alguma coisa, tinha de ir ao profeta. Ou então ir ao templo uma vez por ano, levar um cordeiro para perdoar seu pecado. Hoje não, você perdoa de manhã, daqui a pouco você levanta: Jesus me perdoe. E se ele pode te perdoar, porque ele é grandioso. Agora esse vídeo: não peque mais. Isso que você fez, não faça mais. É isso que a palavra diz. Porque tem muitos que dizem: não, mas Jesus perdoa. Aí faz novamente: Jesus perdoa, faz novamente. Não é assim. Ele perdoa a primeira vez, mas ele diz: olha, não faça mais isso. E é o que ele diz na palavra. Ele disse: a mulher foi pega em adultério. O que é que pode dizer? Se pegar em adultério, os dois foram mortos. Mas não levaram o homem, só levaram a mulher. Começou o erro aí. Que a palavra dizia naquele tempo de Moisés que se pegasse adultério, iam os dois para morrer, apedrejados, mas só levaram a mulher. E Jesus conheceu quem estava levando a mulher. Jesus já sabia quem era. Por isso que ele não disse nada. Ele disse: a mulher estava em adultério. Moisés disse que deve morrer. Ele ficou calado. Depois perguntar: você não vai dizer nada não? Jesus disse: não vou dizer. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Quantos ficaram? Nenhum. Porque todos nós pecamos, já nascemos sem pecado. Aí Jesus virou-se para a mulher e disse: vai e não peques mais. Mas ele não condenou ela por aquele pecado. E é pecado que não entra no céu. Mas ele disse: vai e não peques mais. É isso que está faltando na igreja de hoje. Acha que eu estou em certa igreja e não está se incomodando, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, posso fazer aquilo, e está pegando dentro da igreja. Então não vai subir. Porque quem faz subir é Jesus. E ele diz: olha, eu estou aqui para não perdoar, mas também estou para fazer justiça. Porque ele é um justo juiz. E ele no versículo 32 diz: replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu desceu, e meu Pai vos quem dá. Jesus desceu do céu para quê? Para nos dar vida eterna. E ele fez a ceia na última Páscoa. Ele não fez o tempo, ele teve 3 anos e meio pregando o Evangelho e salvando a muitos, e curando também a muitos. Mas ele não fez ceia nesse tempo. E quando os discípulos perguntaram a ele: Senhor, onde vamos realizar a Páscoa, a última Páscoa que Jesus ia? Porque ele ia para Jerusalém e dali ele ia ser preso e ia morrer. Mas Jesus não disse: eu vou fazer a ceia. Só disse: eu vou para a Páscoa com vocês. E foi. E celebrou a Páscoa. Mas quando Jesus celebra a Páscoa, ele diz: agora eu vou deixar uma coisa para vocês. Para vocês se lembrarem de mim até que eu volte. A ceia. Ele disse: o meu corpo que eu vou dar por vocês, que eu vou morrer na cruz, e o meu sangue que eu vou derramar para perdoar o teu pecado. É isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui: eu vou para a ceia porque eu vou ser salvo. Vai não. Ninguém vai ser salvo pela ceia. Ceia não salva ninguém. Ceia é para me lembrar de que um dia Jesus desceu do céu, que era Filho de Deus, transformou-se igual a mim, a carne, deu o seu sangue para mim, deu a sua vida para que eu pudesse ser salvo. Foi isso que ele fez.
E ele disse lá aos discípulos: só comerei novamente e celebrarei a ceia lá em cima, com o meu povo, com nós que estamos buscando o Senhor. Veja bem, não é todo mundo que diz eu vou cear que vai receber, não. O católico diz eu vou cear também. Mas qual é a ceia do católico? O pão. O pão é o corpo de Jesus que ele deu na cruz por mim e por você. Mas o corpo de Jesus não me dá salvação. Quem me dá salvação é o sangue dele. Porque o sangue dele é que perdoa o meu pecado. Não é o corpo, é o sangue que perdoa o pecado. E o sangue que perdoa o pecado é desde o Velho Testamento. Pecava o ano inteiro, levava o cordeiro, sacrificava o cordeiro, e o sangue do cordeiro perdoava o pecado dele. Mas hoje nós temos Jesus, que por uma vez ter derramado seu sangue, ele perdoa o pecado de toda a humanidade que buscar. Mas foi o Pai que disse desde o início: você vai ter dica. Se Jesus é onisciente, ele sabe o meu, até o dia que eu morrer, ele sabe o meu amanhã. Quanto mais o Pai não sabe toda a minha estrutura da vida, ele sabe toda a estrutura. Ele sabia o que ia acontecer. Ele sabia o que o querubim ia fazer. Quem queria ter tomar o lugar de Jesus. E ele sabe o que ele está fazendo hoje. Mas ele sabe o que está fazendo hoje, mas os dias dele estão contados. Um dia vai terminar. Agora nós não. Ele quer nos perseguir, ele quer fazer a gente pecar novamente e ficar aqui. Nós, como tem muita gente, mas esse é um pecadinho, isso não tem nada demais não. É uma mentirinha, isso não tem nada demais não. Mas o levantamento não diz que tem mentirinha grande ou mentirinha grande. É mentira. Tudo é mentira. E os mentirosos não entrarão no reino dos céus. É isso que está faltando na igreja. Tem muita gente dando uma mentirinha achando que está salvo. É uma mentirinha só. Mas todo mundo não faz. Todo mundo vai para o inferno. Você também vai. Não tem problema nenhum. A escolha é sua. É isso que Jesus está chamando para nós. E ele diz no versículo 33: porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá a vida ao mundo. É Jesus. Não é aquele pão do deserto que comeram 40 anos, mas não foram para o céu. Quantos foram para o céu no deserto naquele tempo? 40 anos no deserto. Só os que fizeram o que não devia com Jesus, murmuraram contra o Senhor, foram 700 mil. Quando saíram do Egito, 700 mil murmuraram contra o Senhor. Mas os 700 mil morreram no deserto. Os que entraram em Canaã não foram que saíram de Canaã do Egito, não. Já foi a outra geração que entrou. É preciso a gente ler a palavra para saber como é que o Senhor está dizendo. E o que Jesus mesmo disse: olha, o povo que leva para o céu não é aquele que desceu naquele tempo que estava no deserto. O povo que desceu do céu sou eu. Eu que dei a minha vida, porque eu sou Deus e eu dei a minha vida por você. E muitos não estão entendendo isso. Jesus está dizendo que Jesus é o pão da vida, e o sangue dele é que vai perdoar o meu pecado. E eu estou fazendo hoje me lembrando que ele fez isso por mim há 2000 anos atrás, e vai continuar até a sua vida, e que não vai demorar mais a sua vida. Não é porque a palavra diga já vivei tantos anos, não. Ele diz: não, os acontecimentos vão mostrar que eu estou voltando. E é o que está acontecendo. É o que está acontecendo no mundo que Jesus está dizendo: eu estou voltando. E ele fala então no versículo 35: declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Ele diz: eu sou a água da vida. A gente tem que beber água todo dia para não morrer, porque se não beber água morre. Mas se eu leio a palavra,
Eu estou sabendo o caminho que eu vou subir. É a água da vida. E você tem o exemplo da vida. A mulher cananeia. Ele sentou, ficou lá, quando a mulher chegou, disse: me dá água. Ela disse: como é que tu, judeu, vem pedir água a mim, sabendo que eu sou samaritano? E samaritano não se dava com judeu. Foi que Jesus disse para ela: se eu te der da água da vida, tu nunca mais vai pedir água para beber. É a mesma coisa de Jesus. Eu não preciso estar perguntando: o que é isso, o que é aquilo. Essa eu leio a palavra. Eu sei onde vou. É o Espírito Santo que vai habitar em mim. Então eu sei para onde vou, porque o Espírito Santo está comigo. E quando o Espírito Santo está dentro de mim no coração, eu sou selado. Você não vê ninguém no céu, mas nós somos selados. Porque só vão subir os selados. E tem muita gente dentro de igreja que não é selado. Tem o Espírito Santo, mas não está selado. Porque não tem Jesus em primeiro lugar na sua vida para a sua salvação. Quer que tem gente que diz: não, a minha igreja vai me dar salvação. A minha organização religiosa é quem vai me salvar. Eu sou de tal religião, eu sou de tal igreja, e ela é quem vai me salvar. Ela não vai te salvar, não. Tu vai morrer e ela vai ficar. Agora, se você tiver Jesus dentro de você, você vai morrer e ele vai subir com você. É isso que Jesus está dizendo. Por isso que nós devemos buscar o Senhor. Ele disse no versículo 39: e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos que me deu. Pelo contrário, eu os ressuscitarei no último dia. A semana passada, os jovens estavam cantando lá, fazendo uma canção, e estavam dizendo que eu vou ser igual a anjo. Quando terminaram de cantar, eu cheguei a dirigir e disse: está errado. Quem escreveu não sabe o que é a Bíblia, não conhece a Bíblia. Porque eu não vou ser igual a anjo. Anjo foi feito pelo Pai. E eu vou receber um corpo feito por Jesus. Então eu não posso ser igual a anjo. Eu nunca serei feito pelo Pai. Eu vou ser transformado no meu corpo, se eu entregar a Jesus, igual ao corpo dele, no qual ele foi transformado. No monte da ressurreição, da transfiguração. Ele foi transformado no corpo que ele está hoje. E a Bíblia diz: ele é a primícia dos que dormem. Ele foi o primeiro a ressuscitar com aquele corpo. Agora ele pode ter o corpo do anjo, mas ele não é igual. Porque o meu corpo ressuscitado não vai ser igual ao do anjo. Eu não vou ser criado por Deus. Eu fui criado pelo meu pai. Meu pai e minha mãe foi quem me fez. Não foi Jesus que fez. Até Jesus quem fez foi o Espírito Santo. Não foi o Pai. Não foi José que fez Jesus. Foi o Espírito Santo. Então ele veio do alto. Por isso que ele diz: o Pai me enviou. O que o Pai fez? Ele não quer eu nascesse, eu criasse, se fosse igual a um homem na terra. Ele foi feito por Pai, foi feito por Deus. Não foi feito pelo homem. Eu fui feito pelo homem. Vocês todos aqui foram feitos pelo homem. Aí nasce um homem, nasce uma mulher, nasce um homem, nasce uma mulher, mas foi feito pelo Pai. Mas Jesus não. Jesus foi feito pelo Espírito Santo. Foi feito pelo... E o Espírito Santo o que é? É Deus. Se ele foi feito pelo Espírito Santo, então foi o próprio Deus que fez ele. É isso que eu tenho que entender. E por isso que eu tenho com o Pai disse: olha, você vai nos últimos tempos, quando tiver tempo do fim, você vai para aquele povo, para ver se aquele povo me segue, já que meu povo não quis me seguir, que foi o povo judeu, Israel, que até hoje não quer seguir. Mas hoje nós temos um povo na terra que ele chamava de ímpio naquele tempo, que está buscando a Jesus. E é esse povo que vai seguir. Glória! Os de Israel vai subir aqueles que se converteram realmente, que tiveram seus pecados perdoados, mas foram perdoados pelo Cordeiro, pelo que ele levava para o sacrifício. Mas Jesus fez o sacrifício por mim e por você. Ele já fez.
e só fez uma vez. Porque se ele morreu uma vez, ele ia morrer novamente. Toda vez que eu pecasse, eu ia dizer, Jesus agora vai morrer. Eu pecava novamente, Jesus vai morrer. Mas derramar o sangue, não, ele só morreu uma vez. Quer dizer, você só morre uma vez. Não morre duas. É isso que eu preciso entender o que Jesus está dizendo. Por isso que ele disse, e a vontade de quem me enviou. Quem enviou? O Pai. Enviou o Filho. Porque não adiantava ele mandar o homem. Porque o homem tinha pecado. Ele não ia mandar um com pecado para tirar pecado. Ele mandou um que não tem pecado para tirar o nosso pecado. Que é Jesus. É isso que ele está nos dizendo. E ele diz no versículo 44: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Veja o que ele diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. O que é que acontece? Você vê uma pessoa entra na igreja, não é crente, mas alguém convidou ele veio. Então ele quis vir, então eu vou nessa igreja, vou entrar para ver. Ele disse, eu aceitei Jesus. Tá bom. Quando você diz, eu aceitei Jesus, o Espírito Santo entra na minha mente. É isso que acontece. Se o Espírito Santo não estiver na minha mente, eu estou perdendo meu tempo dentro da igreja. Porque é Ele que vai me levar para o céu, porque Ele é Deus. É preciso entender isso. Tanto Deus é Deus, como Jesus é Deus, e o Espírito Santo também é Deus. Se o Espírito Santo entrou em mim, Deus entrou em mim. Então, o que ele está dizendo aqui é que quem nos chama é o Espírito Santo, é Deus. Não é o pastor não chama ninguém, não. Quem quer aceitar Jesus? Alguém quer aceitar depois da mensagem? Quer aceitar Jesus? Então quer dizer, eu quero. Então aqui é que já me diz, então agora eu vou tomar você para mim. Agora eu vou andar com você. Agora eu vou também fazer com que o Espírito Santo mude a sua mente. Tire a mente do mundo e mude a minha mente. É isso, a mente do Espírito Santo, que é a mente de Jesus, que é a mente do próprio Deus, porque todos três são Deus. É isso que ele diz para nós. E ele disse, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou. Então quem enviou a Jesus foi Deus, porque quem fez Jesus foi o Espírito Santo, e o Espírito Santo é Deus. Então foi Deus que nos enviou. E não o trouxer, eu ressuscitarei no último dia. O último dia é a vida de Jesus, que está próximo. Eu sei que alguns como eu não vão pegar a vida de Jesus, mas muitos vão pegar a vida de Jesus. Perguntar o que está sendo. É só você ler o Apocalipse, você vai ver. Depois do sétimo selo, que a gente acha que deveria ser alguma coisa até, não é. O sétimo selo diz agora, são as 7 trombetas, que é o fim de tudo, as 7 trombetas. Mas quando você passa um pouquinho mais no Apocalipse, ele diz, a 6ª trombeta tocou. E o Éufrates, que é limite com Israel, está secando. Para que venha então a guerra do Armagedon. É a guerra que o mundo vai se juntar, o exército do norte vai se juntar contra Israel. E o Senhor vai fazer a mesma coisa que fez com Sodoma e Gomorra. Vai descer fogo do céu e vai matar todos eles. Aí você lê no Apocalipse dizendo, mas o Senhor pisou as uvas. É esse povo que as uvas, é o sangue dele que vai derramar. Quando você espreme uma uva, o que é que sai da uva? É o que nós vamos tomar hoje, que simboliza sangue, é vermelho, simboliza o sangue de Jesus. Não, nós não vamos tomar o sangue de Jesus, nós vamos tomar alguma coisa que simboliza o sangue de Jesus. Porque Jesus morreu há 2000 anos atrás, não tem mais sangue nenhum. Mas ele deixou um símbolo para nós, para saber que este símbolo, quando entrar em você, é como se eu estivesse entrando em você e perdoando os teus pecados. Agora tem uma coisa, eu não tenho que ir para a igreja só para ser ceiar, não. Eu tenho que ir para a igreja para servir ao meu Senhor. Agora no dia da ceia, eu vou tomar ceia. Mas eu não vou só
Você está querendo tomar ceia, não está adiantando de nada. Mas se você serve ao Senhor, no dia que nós praticamos a ceia, você recebe ela também. É isso que nós precisamos começar a entender. E ele diz no capítulo 46: não que alguém tenha visto ao Pai. Eu já vi dizer, eu vi Deus. Eu falei com Deus, você não falou com Deus, ele nunca viu Deus, nem vai ver. Nem no céu você vai ver. Você vai ver Jesus. Quem é que está como teu sacerdote? Jesus. Quem vai ser o teu juiz? Jesus. A eternidade vai ser com quem? Com Jesus. Não vai ser com o Pai. A Bíblia não diz que nós vamos viver com o Pai. Diz que nós vamos viver com Jesus como sacerdote e juiz. Mas depois que ele fizer o julgamento, ele é meu sacerdote somente. Eu no mundo uma vez estava dizendo, olha, você é pastor? Sou pastor. Você vai subir para o céu? Vou, sou pastor, vou subir. A Bíblia não diz que pastor vai subir para o céu não. Aí a Bíblia diz que os que servem ao Senhor vão subir. Você é servo do Senhor? Você tem o Espírito Santo dentro de você? Então você vai subir. Mas eu lá em cima, pastor da igreja lá em cima também, lá não vai ser chamado pastor não, vai ser chamado servo. Porque lá em cima só vai ter um pastor, Jesus. E se você olhar os sacerdotes, se olhar os pastores que tem no mundo inteiro, esses anos todos, quantos pastores vão ter? Está cheio de pastor também, mas nenhum lá é pastor. Se for servo de Jesus no santuário, vai subir. Se não for, vai ficar. Porque só serve, só vai subir quem é servo do Senhor. Servo é aquele que faz a vontade do seu Senhor. Nós estamos fazendo a vontade de Jesus. Ele é meu Senhor. Se eu estiver fazendo a vontade dele, eu vou subir. Se eu não tiver, eu não subo. É isso que a palavra diz. Por isso que ele diz, não que alguém tenha visto ao Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto, que é Jesus. O único que vem a Deus e fala com ele é Jesus. Eu não falo com Deus, eu falo com Jesus. Ele me ouve. Porque a palavra, ele mesmo diz, eu ouço as minhas ovelhas. Ele é que diz Jesus também, eu ouço as minhas ovelhas. Por que ele me chama de ovelha? Porque ele diz que as ovelhas eram sacrificadas com seu sangue para ele, para perdoar o pecado. Por isso que ele nos trata como ovelha, trata como rebanho dele. Ele é quem cuida do seu rebanho. Você pode dizer, mas eu tenho um pastor aqui, está aqui o pastor sentado, muito bem. Daqui a pouco você vai sair da igreja, ele vai cuidar de você. Você vai trabalhar, ele está vendo você no trabalho, está vendo todos vocês no trabalho, está vendo em casa todos vocês, mas Jesus está vendo. Por isso que ele diz que nós somos, todos que estamos aqui, ovelhas do pastor. Não somos outra coisa do ser ovelha de Jesus. E ele diz então no versículo 51, no versículo 49 ele diz, eu sou o pão da vida. E no versículo 51 ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. O seu corpo que ele deu. Ele deu por mim e por você. E derramou sangue para ter pecado, para que possa perdoar o nosso pecado. No versículo 53 ele diz, respondeu Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a minha carne, a carne do Filho do Homem, e não beberdes o meu sangue, não tendes vidas em vós mesmos. O que nós vamos fazer hoje? Você vai comer carne de Jesus? Você vai beber o sangue de Jesus? Não. Você vai ver, vai dizer aquilo que Jesus deixou como um símbolo do seu corpo que foi dado por mim e por você e do seu sangue que foi derramado na cruz. É isso que nós fazemos na ceia. É um simbolismo.
Mas ele disse, se for para você, eu sou crente, eu estou numa igreja, mas você come um pedacinho de pão e bebe um tiquinho de vinho ou cálice de suco de uva. Se você não fizer isso, você nunca vai subir. É o que ele está dizendo na palavra. Veja o que ele diz. Em verdade, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vidas em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 56 ele diz: quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. É um simbolismo, mas no reino espiritual é o corpo de Jesus e é o sangue de Jesus. E se eu não fizer isso, eu não tenho vida eterna. É a única coisa que Jesus deixou para nós, dizendo: você, se não fizer, você não vai ter vida eterna. Ele diz: olha, quem se batizar é salvo. Todo aquele que crê em mim, que se batizar, vai ser salvo. Está muito bem, mas agora ele está dizendo: se você não tomar, não comer o meu corpo e não beber o meu sangue, você não tem vida eterna. Então você não pode se pegar no versículo somente, você tem que ler a palavra para poder entender o que o Senhor está dizendo. E ele diz no versículo 51: este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àqueles que os vossos pais comeram, contudo morreram no deserto. Quem comer este pão viverá eternamente. É o que eu disse no deserto. No deserto comeram pão, não vinha todo dia vinha um trigo para ele fazer o pão e comer. À tarde vinha o quê? Cordonice, que era carne, para ele comer a carne. Mas a gente está dizendo: eles comeram aquela carne e morreram. Mas quem comer o meu pão e a minha vida, aquilo que eu deixei para você comer, você vai ter vida eterna. Agora tem que se lembrar de uma coisa: aí eu vou para a ceia, se eu comer um pão e beber o cálice, eu vou para o céu. Vai não. Se você não cumprir a palavra, não sobe. É isso que eu preciso entender. Não é somente um versículo, é a palavra que é vida, a palavra que é o caminho, a palavra é Jesus. É isso que eu tenho de aprender. E ele diz no versículo 63: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Que as palavras, está aqui dentro, é isso aqui, é a vida eterna. Se eu ler, se eu colocar ela dentro de mim, não adianta falar na boca e não viver. E é isso que muita gente dentro das igrejas está fazendo, está falando: mas eu sou crente, tem gente que conhece a palavra, mas não tem vida na palavra. A vida é do mundo, a vida é das coisas do mundo. A palavra não está dentro dele, a palavra está na boca. Mas o que ele está dizendo aqui é que se você não tiver a palavra dentro de você, você não tem vida eterna. É isso que nós precisamos aprender. Se eu quiser vida eterna, eu tenho que botar ela dentro de mim. E quando ela está dentro de mim, eu tenho que dizer lá fora quem eu sou. Eu não preciso estar falando, não. Eu preciso apenas mostrar que eu não faço o que você faz. Eu sou diferente. Ah, mas eu quero fazer. Pode fazer, mas eu não faço. É isso que eu tenho de aprender. Aí eu vou mostrar que realmente eu sou um servo do Senhor. Eu estou servindo a Ele em qualquer lugar que eu estiver. Porque eu conheço a palavra e a palavra está dentro de mim. E eu vivo a palavra. É viver a palavra. Não é somente estar na boca, não é conhecer. Porque tem muita gente que conhece a Bíblia todo dia, mas não vive. E se não viver, não vai subir. E tem muita coisa que nós temos de olhar na Bíblia e viver de acordo com o que Jesus diz. E a ceia, hoje, o Evangelho chegou, mas então o senhor vai levar a ceia, os que não podem vir, como ele. Tem algumas pessoas doentes, tem pessoas doentes que não podem ir para a ceia. Eu levo a ceia em casa. Vou na casa deles e levo.
Eu disse, hoje eu não posso, eu tenho que trabalhar aqui, que eu estou tocando as portas da igreja. Eu tenho que trabalhar com o rapaz, quem trabalha a semana toda, só tem sábado de tarde e domingo de tarde para poder fazer. Aí eu tenho que ficar, então eu vou levar com o diabo, leva com o diabo. Aí ele estava com uma senhora que os povos dela morreram a semana passada. Sabia que ela era crente, ela está doente, fez já uma cirurgia na perna, está com erisipela agora, não pode sair, mas ele não queria Jesus, só queria saber de esporte. A minha vida é um time de futebol, é o esporte. Era a casa cheia de coisa de futebol, até na rua botou uma bandeira do lado da outra do esporte. Na semana passada ela morreu. Ela disse, não precisa vir hoje, porque domingo meu filho vai levar para ele. O filho é que vai levar. O esposo nunca levou ela para a igreja e faz muito tempo que ela está ali. Mas não tem problema, é o plano de Jesus. Pode ser que o filho vá, vai ter que ficar lá, assistir um culto ou outro, pode ser que se converta. E se converter, os dois não conseguem. Não tem outro lugar. Só tem lugar no céu ou no inferno, não tem outro lugar para ir. E é o que ele diz aqui, que o Espírito é o que dá vida, não é a carne, porque a carne amanhã que vai morrer. Um dia todos nós vamos morrer, diga assim, meu carne para nada. Agora, se eu tiver o Espírito de Jesus, eu vou viver eternamente. Isso é que eu tenho que saber. E pelo ter o Espírito de Jesus, ele está dentro de mim para eu fazer as obras do Espírito e não as obras do mundo. E para encerrar, vamos ver. E prosseguiu, por causa disso é que eu tenho dito: ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Quem é o Pai? É o Espírito Santo que entra em mim. Porque você não estava todo mundo andando no mundo, fazia coisa do mundo, mas no dia que conheceu, eu não quero seguir a Jesus, então o Espírito Santo entrou em você. Se o Espírito Santo entrou em você, ele começa a mudar a minha mente, nascer novamente, começar a ter uma nova vida, a andar no caminho estreito, caminho difícil. Não é fácil o caminho estreito, é difícil. Mas se tiver Jesus dentro de você, a gente vai passar, a gente vai viver. É olhar somente a Jesus. É como tem um livro que diz: olhar somente a ti, Senhor, e não olhar para trás. Quer olhar para trás? Não olhar para o que eu passei. O que eu passei acabou. Pode ser o que for, acabou. Eu não quero olhar para trás. Agora se eu olhar para Jesus, e se eu olhar para Jesus, eu vou ter a vida eterna. Que o Senhor nos abençoe. Vamos passar então para a ceia do Senhor. Pode participar da ceia todo aquele que está em comunhão com a sua igreja, da mesma fé, ordem e batismo. Quando ele diz aqui batismo, é porque tem igreja que batismo é aspersão, é botar água na cabeça. O batismo de Jesus é imersão, tem de mergulhar. Agora, por que tem de mergulhar? Porque a palavra diz que quando nós mergulhamos, os nossos pecados ficaram. E Jesus tomou os nossos pecados e jogou no fundo do oceano. E ninguém mais vai buscar. Nem ele vai se lembrar. Então, eu como irmão, ele é meu irmão. Eu não, ele pecou, ele fez isso. Fez. Está fazendo? Não. Então não tem que me lembrar do pecado dele passado. Se Jesus não se lembra, por que é que eu vou me lembrar do pecado dele? Então eu estou todo errado dentro da igreja. Quando eu estou dizendo, aquele irmão fez isso, aquele irmão estava daquilo, aquele irmão estava daquele jeito, cale a boca, deixe Jesus falar. Porque pecado seu e do seu irmão não é problema seu, é problema de Jesus. É isso que a palavra diz. Quando estiveres orando, perdoai se temos alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu nos perdoe as vossas ofensas.
Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está no céu não vos perdoará as vossas ofensas. Portanto, todo aquele que comer do pão e beber do cálice do Senhor indignamente será culpado contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, cada um a si mesmo, e assim coma do pão e do cálice. Porque quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vós muitos fracos, doentes, e muitos já dormiram. Eu estou lendo para os irmãos Mateus 11, 25 e 26, 1 Coríntios 11, 27 a 30, e vou ler agora, que raramente eu leio, Mateus 5, 23 e 24. Portanto, se estiveres apresentando a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta diante do altar e vai, reconcilia-te com teu irmão, depois volte e apresente a tua oferta. Raramente se cumpre na igreja. Vamos orar pelo irmão. Oremos, né? Que Deus está no céu. Nós oramos, meu Pai, obrigado pela tua misericórdia, meu Pai. Estamos aqui, Senhor. Agora está aqui esse pão que simboliza o teu corpo, meu Pai. Esse pão, meu Pai, teu corpo que foi martirizado, meu Pai. O corpo, meu Pai, que foi glorificado, meuPai, para que possamos estar aqui, meu Pai, te adorar em espírito e verdade. Obrigado mais uma vez por você estar conosco. Obrigado por essa ceia. Obrigado por essa mudança que chegou a essa geração, ao meu coração. E vai chegar sempre para até a tua vida, meu Pai. Muito obrigado, meu Pai. Que cada um possa se examinar, meu Pai, e que o Senhor possa perdoar cada um que vai comer esse pão que simboliza o teu corpo. É que eu te peço, já glorificando em nome do teu Filho. Amém. Aleluia. Vamos louvar o 99 da nossa cristã? Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o teu sangue que por nós ali ele vendeu. Esse sangue lavado com roupas que não alvação, os pecadores em livros que perante seu Deus já estão. Alto mais que a neve, alto mais que a neve, sim, esse sangue lavado, mais alto que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Nessas chagas
vez entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vós. Façam isso em memória de mim. Comamos todos no pão. Senhor, vamos orar. Santo eterno Deus, Pai da eternidade, príncipe da paz. Senhor, está aqui, Pai, nas minhas mãos, o sangue de uva, Senhor, a qual simboliza, Senhor, o teu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Aquele sangue, Pai, que foi derramado através da coroa de espinhos, a qual, Pai, foi derramado pelos meus pecados. Pai, perdoa as minhas transgressões, perdoa as minhas falhas, perdoa as minhas fraquezas. Senhor, que nós possamos aqui nesse momento, Pai, momento de reconciliação, momento de comunhão, momento de perdão, momento, Pai, a qual estamos lembrando do teu sacrifício que foi feito na cruz do Calvário. Que nós que vamos cercar a mesa agora, que vamos tomar desse suco de uva, a qual simboliza teu sangue. Que nós podemos fazer, Pai, até o dia da tua volta. Perdoa, Senhor, as nossas fraquezas e as nossas transgressões, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos louvar a presença do Senhor da nossa alma cristã. Glória a Deus. Cristo já nos preparou.
Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, você anuncia a morte do Senhor até que ele venha. Bebamos do cálice. Glória. Grande Deus. Aleluia. Queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio, pela dádiva de mais uma ceia, de estar cercando, Senhor, a tua mesa, Pai. Aleluia, pela tua infinita misericórdia, essa graça que nos dá, Senhor. Pai bendito, ser conosco. Recebe, Senhor, também os louvores
recebe, Senhor, a nossa gratidão. Continua conosco, Pai. Aleluia. Faz a tua vontade prevalecer. Nos dá uma noite abençoada. Nos dá um sono reparador, Senhor. Aleluia. E nos leva para casa em paz, Senhor. Nos dá uma semana de bênção, Pai. É isso que nós te pedimos e te agradecemos no santo nome do Senhor Jesus. Toda a igreja diz: a Ti, ó Deus Altíssimo, Tu que és todo-poderoso, que enviaste teu Filho Jesus para morrer na cruz, derramar o seu sangue, perdoar os nossos pecados e ressuscitando, sentou-se no seu trono, à tua direita, ao Pai, como sacerdote e rei juiz, e nos enviou o seu Santo Espírito, que Ele habita em nós hoje até a eternidade. Amém. E de todos na paz do Senhor.